E aí galera, tudo bem? Como eu mostrei no vídeo anterior, quando nós começamos a ver aqui a parte das fórmulas, isso daqui vira um demônio, principalmente quando começamos a mexer em fórmulas muito grandes. Imagina, por exemplo, você fazer um soma C, e depois disso você tem que fazer, sei lá, um maior, e depois disso um count C, né, que é um contar Cs também. Meu, fórmula de Excel, dependendo de como fica um inferno para você dar manutenção. Ponto. Mas existe algo, né, que quando Deus terminou de fazer as coisas, ele arranjou mais um dia para poder montar no Excel, que é você formatar a tabela como formatar os dados como tabela. É algo muito difícil de se fazer, né? Exige um treino mental e psicológico muito grande, que você tem que clicar em uma das partes, vir aqui em página iniciar, né? Tô falando em francês, e formatar como tabela. É algo muitíssimo difícil, né? Eu vou colocar, posso colocar um novo estilo, mas eu vou colocar exatamente este. Veja que ele já seleciona praticamente automático. Ele vai daqui até o M91. Em minha tabela tem cabeçalhos. E isso é muito importante. E clico em OK. Veja que é muitíssimo difícil de fazer isso, né? Veja que ele já coloca aqui em cima como se fosse realmente o filtro, né? Mesma coisa que você colocar o filtro. Eu posso fazer o filtro de várias formas, assim como você usa um filtro comum, só que isso traz uma paz e uma tranquilidade, principalmente às mentes humanas. Por que eu estou dizendo isso? Porque veja que a nossa fórmula, se nós olharmos aqui, beleza, eu tenho do E2 ao E91. O que caralhos é isso? Ninguém sabe. Eu teria que pegar, vir aqui, o E é o valor. Eu não quero saber disso. Eu acho isso uma bosta. Eu acho isso difícil. Então, primeiro de tudo, eu vou vir aqui em Design e veja que aqui aparecem ferramentas de tabela. Dependendo do que você estiver trabalhando, se for uma tabela dinâmica ou até mesmo essa tabela, dependendo do objeto que você está trabalhando, pode aparecer uma aba a mais aqui. Então, ferramentas de tabela entra como isso. E aqui vai aparecer nome da tabela. Eu acho muito interessante. Principalmente também porque eu já venho já da parte de programação, como se eu fosse como se eu fosse um grande programador, mas eu já fiz muita merda na parte de programação e eu sei muito bem como é ter um código desarrumado. É uma porcaria, principalmente depois quando passam-se muito tempo. Passam-se alguns meses e você precisa dar manutenção naquela porcaria daquele código de novo. Uma dica que eu dou, pelo menos quando eu trabalho, eu faço TBL, underline, porque eu já sei que eu estou tratando de uma tabela, e eu coloco o nome da bendita da tabela. Então vou colocar, sei lá, dados gerais. Dane-se. Desculpa que eu tô com um pouquinho de sono. Então coloco aqui como dados gerais. Beleza. O que isso influencia? Influencia que, na hora de eu colocar este bendito aqui, eu não vou colocar simplesmente como se fosse simplesmente pelo intervalo. Eu vou colocar, primeiro de tudo eu vou digitar o quê? Primeiro de tudo eu digito TBL. Dados. Veja que já aparece dados gerais. E eu vou colocar o quê? Qual que é a coluna que eu vou colocar? Veja que aqui ele já mostra quais são as colunas. Olha só que interessante. Eu não tenho que ficar sabendo qual que é a coluna E, qual que é a coluna F, qual que é a coluna CQC, PQT, PIU. Eu posso simplesmente só vir aqui e colocar o nome. Valor, que neste caso é valor espaço RS. Olha só que legal. Já aparece. Eu já estou selecionando. Só que tudo bem. Eu já vi que eu tenho um. Então vou terminar de formatar o resto. Concorda? Então eu venho aqui. Qual que é este daqui? Eu vejo que eu tenho a tabela C. A primeira que é o intervalo da soma. A segunda é o quê? É o intervalo, o primeiro critério. Veja que aqui ele está em roxinho. Então o roxinho é esse daqui. Putz, eu estou com dúvida. Só pega e mexe. Ó. Veja que ele mexeu ali o P3, P2, P3 e P2. Então primeiro de tudo eu vou modificar aqui. E vou modificar como? Eu vou colocar aqui TBL dados gerais. A mesma coisa, veja que ele selecionou tudo. Só que eu não quero tudo. Qual que é a coluna do pregão? Esse daqui é modalidade. Fechou.
E neste caso, pelo menos por enquanto, eu vou manter aqui o P2. E este H2 aqui, qual que é? Aqui é TBL dados gerais. E eu vou colocar aqui data de tem que ter um espaço, né, animal? Assinatura. Fechei. E aqui no terceiro é a mesma coisa. E eu venho aqui e fecho. E ele vai ter o mesmo resultado. Olha só que bonito. Olha só que legal. Aqui agora você consegue bater o olho e saber exatamente o que você está somando. Olha só que interessante. Eu não preciso ficar me matando sabendo qual é a coluna A, qual é a coluna B, qual é a coluna C, qual é a coluna o cacete A4. Eu simplesmente só busco pela coluna com a qual eu estou trabalhando. Existem outros esqueminhas também que você, na hora que você está trabalhando com tabela, né, formatando com tabela, mas pelo menos por enquanto isso aqui é o mais interessante. Eu poderia fazer o quê? Eu poderia também transformar isso daqui em tabela e usar aqui na fórmula, referenciando o nome da tabela e o nome da coluna. Mas isso eu vou deixar para vocês apanharem um pouquinho também, ok? Então, o que eu vou fazer? A partir de agora, a partir desta aula, os futuros vídeos eu vou usar somente formatação como tabela, a não ser que seja necessário, sei lá, formatar a fórmula como matricial, mas isso vai ficar mais para frente, ok? Por que eu vou fazer desse jeito? Porque, ao meu ver, é muito mais visualmente palatável e funciona de uma forma muito melhor para você poder dar manutenção. E eu garanto para vocês, e eu já digo, e me escutem, porque eu sou uma pessoa que eu já fiz muita cagada em código. Já fui muito preguiçoso, já fiz muita porcaria. E eu me arrependo amargamente das bobagens que eu fiz. E a minha dica é, tenha o código, seja o código em VBA, seja em Python, seja as fórmulas do Excel, tenha elas as mais visualmente fáceis possíveis, né? Neste caso aqui eu estou tratando do plural. Então você tem que ter bater o olho e saber exatamente o que você está calculando. Você tem que saber exatamente o que você está mexendo, porque se você não souber, eu garanto que vai passar um mês, vai passar 2 meses, vai passar 3 meses, você vai precisar mudar a bendita da fórmula e você vai apanhar, você vai perder muito tempo para você dar manutenção em algo que poderia ser muito simples. Beleza? Tenham isso em mente. Usem suas fórmulas e deixem elas o mais fáceis possíveis. Certo, meus queridos? Beijos na bunda, até mais. Só uma última dica. Caso eu queira colocar algum dado, eu só venho aqui, insiro, por exemplo. Vou só de preguiça, tá? Vou copiar aqui e vou colocar aqui embaixo. Ó. Ele já considera aqui como o final da fórmula. Tanto que, você está mentindo. Antes ele ia até o 91, não ia? Redimensionar a tabela. Olha, já está até o 94. Então eu posso colar, eu posso inserir, eu posso tirar. Eu posso fazer o cacete A4 aqui. Que funciona. Ok? Beijos na bunda, até o próximo vídeo.